Erev Tov Lekulan. Hoje vamos falar um pouco da Parashá da semana, Parashá Metzorah, uma Parashá que se relaciona muito com a palavra purificação, e consequentemente aonde essa purificação é inserida. A Kavaná desse vídeo é em Refuah Shlema, a Rachamim Chai Clement Ben Polé Vegan Leilu Nishmat Moshe Ben Shte Yosef Rachamim Chai Ben Shte. Muito bem. A Parashá de Sará, ela traz alguns adendos e alguns tópicos que no decorrer da Parashá vão sendo tratadas. O interessante é qual é a relação da palavra Metzorah, que ela se refere exatamente, com a outra Parashá anterior, que é Tazria, Então, muitas das vezes é uma Parashá que ela vai exatamente junto, E aí se refere exatamente à purificação ritual. Essa purificação, primeiro, vem nos trazer sobre o efeito que ela ocorre na pessoa, O que anteriormente era dito como lepra, que é uma má tradução, que na verdade é uma doença espiritual causada pela Lashon Hará em pessoas muito especiais. Então a gente vê que a Lashon Hará, ela é algo extremamente destrutivo. O Hafetz Haim, o autor do Mishnah Berurah e o autor do Shemirat Halashon, que é um livro referente às alachot de Shemirat Halashon, nos traz que a Lashon Hará, ela afeta quem fala, quem escuta e de quem está sendo dito. Então, o melhor dos mundos é como o próprio Yetzer Hará, a gente não combateu o Yetzer Hará, ainda que a única pessoa, tem duas pessoas que a gente possa ter ciência e ideia que combateu Yetzer Hará, que foi o próprio Davi Hameler, que teve um combate, e Baba Sali, o Rabi Abonatzera, o grande Baba Sali. O próprio Rebbe de Lubavitch comenta em contato com ele que ele conseguiu exatamente matar Yetzer Hará. Mas são pessoas muito especiais, muito grandes. Para nós, a gente tem que ter ciência de que, em relação, por exemplo, aos pensamentos Marshevá, devemos trocar por pensamentos produtivos, pensamentos de Kedushá, de Torá. As palavras têm que exatamente serem palavras de Kedushá, de Torá, e ter ciência, se não for para falar algo positivo, às vezes é melhor ter o silêncio do que utilizar o mau uso do verbo, assim como as nossas ações. E a melhor forma de evitar Lashon Hará é através de buscar elementos do que falar e como falar. O estudo das leis de Lashon Hará nos trazem que a Lashon Hará não é somente você falar mal de uma pessoa. Às vezes, se você comentar e falar muito bem de uma pessoa para um outro grupo, a pessoa vai acabar desenvolvendo Ain Hará, o chamado mau olho ou mal olhado. Hasbe Halila, Deus nos livre. Então, nós temos que passar por um processo de purificação. E nesse processo de purificação, em relação tanto à pele, e no decorrer da Parashá traz também em relação à casa, o Kohen tinha que visitar a casa e verificar se tinha algum problema de sará nas paredes. Ele fechava a porta, se passava 7 dias, então para se poder raspar aquela parte, que aquele pó de sará não deve ficar nem na cidade, tem que ir para um lugar impuro fora da cidade. Isso se refere que a impureza tem que sair do nosso cotidiano, da nossa casa, a impureza que há tanto em relação a Lashon Hará como qualquer outro tipo de impureza. E que outras impurezas a gente pode purificar, ou seja, transformar de um estado desfavorável em um estado favorável. Isso ocorre de forma física, por exemplo, quando
Para o homem ocorre o que chamamos de zera levatalá, que é o desperdício do sêmen. Existe uma proibição em relação a isso, né? No sêmen, que é a semente do homem, existe a essência de uma vida. Então, desperdiçar o sêmen é desperdiçar uma vida, é proibido pelo judaísmo. Por isso, aquele que faz isso de forma consciente ou inconsciente, seja através de sonhos ou alimentação ou da chamada poluição noturna, deve passar por um processo de purificação. E esse processo de purificação se refere às águas da mikveh, né, que são águas naturais, correntes, ou águas que têm uma relação, um reservatório caché, onde se recebe as águas da chuva, por exemplo. Então se faz imersão na mikveh. Esse é o processo de purificação. E em relação a mulher, quando ela chega no seu período, também chamado de Nidá, após o período específico, ela também deve passar pelas águas da mikveh. Então, o que podemos aprender disso tudo? Podemos aprender que a água, ela retira as impurezas, né, que vêm a todo momento. Por isso que o grupo de piedosos, os Hassidim, eles têm o costume de fazer mikveh todos os dias, e assim como também alguns Talmidei Chachamim fazem Erev Shabbat, e alguns estudantes, alguns Talmidim que procuram estudar no Pardes e no Pshat até o Sod, também procuram fazer mikveh todos os dias. Entretanto, temos que tomar consciência que a mikveh é um passo físico da ação para essa purificação. Mas em qualquer processo de purificação, seja físico, a mikveh, fazer a mikveh, falar sobre esse processo de purificação e pensar nele, tem que ser de uma forma consciente e não mecânica. Quantas das vezes eu vou fazer mikveh, eu vejo um Hassid fazendo de forma mecânica, como se estivesse acabando de acordar e fazer. Nós temos que colocar a kavaná daquilo que estamos fazendo a todo momento. Ter consciência, por exemplo, logo sobre a questão da purificação que ocorre. Nós temos uma relação com o número 8, e nesse 8, na parashá anterior, nós temos a palavra Brit, né? O Gaon de Vilna nos traz que Brit significa Berachá Rishoná e Rudi Tase, ou Berachá Rishoná Yesod Torá, que é a bênção inicial que o judeu tem que fazer, ou a bênção inicial, que é o fundamento da Torá. Nessa bênção inicial, na palavra Brit, independente se seja um desses dois, essas duas interpretações do acrônimo do GRA, nós temos a gemátria de 612, dos 613 mandamentos. Por quê? Porque nela compõe 612, tem que vir a ação ou através do Toldot, através de uma geração, ou através daquele que faz a ação. 1 mais 612, 613. Mas em relação a essa purificação, em relação aos pensamentos, buscar ter consciência do que você está pensando, o que você está colocando na sua cabeça. Então, procure ler um bom livro, peça indicações de livros, procure ter consciência do que você está pensando. Pensamentos sadios são sempre importantes, assim também como palavras. Tomar cuidado com as palavras, com que aquilo que as palavras, como se refere o Sefer Tehillim de Davi Hamelech, as palavras são a ação, são parte de uma ação. Então tomar cuidado com isso. E também, claro, não se julgar, não ser tão duro consigo mesmo em saber que a Teshuvah, ou seja, o retorno, ocorre em todos os dias. Baruch Hashem. Existe a Bakol, a voz que escutamos como desejamos fazer uma mitzvah, ajudar o próximo ou crescer de uma forma positiva. Então,
O importante é que possamos buscar crescer, evitar a maledicência, evitar propagar a maledicência, que pelo contrário, quando você vê alguém falando mal de uma pessoa, procure ver não a maledicência, mas o que essa pessoa tem de bom. Porque cada pessoa tem algo de bom, é o que ensina o mestre da Hassidut Zusha de Anipoli. Olhar sempre o lado positivo da pessoa, e assim vamos purificar corpo, vamos purificar também marchevar os pensamentos, a fala e a ação. Só boas notícias. Shabbat Shalom.